Olá, sobre a ozonioterapia, eu venho acompanhando a posição do COFITO, do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, inclusive por meio de resolução, conforme publiquei nos meus stories agora há pouco, e me causa estranheza. Mas não é o primeiro conselho a fazer isso, muito menos a associação. É muito comum que, na verdade, não sei se é comum, mas acontece. Às vezes, vou colocar assim para ficar melhor, acontece de alguns conselhos e associações se equivocarem, recomendarem, regulamentarem procedimentos, terapias, formas de intervenção que são frágeis, que não têm evidências científicas sólidas, que não têm eficácia comprovada e às vezes até podem vir a causar danos. O que é muito ruim, o que não é o verdadeiro papel dessas autarquias federais. Associações de direito privado, vai lá, né? Porque são associações de direito privado, são pessoas jurídicas de direito privado, que não devem satisfações no que toca a questões orçamentárias, não têm responsabilidades tão significativas às associações e os seus diretores e os seus associados, como tem uma autarquia federal. Até porque a associação não manda em nada, e, ao meu ver, a grande maioria delas não serve para nada, a não ser para beneficiar os próprios diretores. Mas, enfim, esse é outro assunto, principalmente no mundo da análise do comportamento. Mas, enfim, qual é o ponto? O ponto é o COFITO defender uma abordagem, uma terapia como forma de atuação de fisioterapeutas. Como que você recomenda que fisioterapeutas utilizem uma forma de terapia com possibilidades danosas tão latentes, sem eficácia devidamente comprovada? Não acho isso correto, né? E o COFITO gosta muito de falar que só reconhece os cursos tal e tal, que somente as pós-graduações são assim. E o COFITO está lá no Congresso, não estou julgando se está certo ou errado o que eu vou dizer agora, em seguida, sobre a quiropraxia e a osteopatia, né? Que muitas pessoas querem que essas profissões sejam autônomas, independente da fisioterapia. E o COFITO quer que sejam especialidades dos fisioterapeutas. Então, assim, é uma briga que acontece em diversas áreas, acontece em diversos contextos, e eu não estou aqui avaliando se a briga está certa ou se está errada. Mas, enfim, a verdade é que o COFITO fica brigando por essas áreas de atuação do fisioterapeuta, inclusive dizendo que pós-graduações que têm um prazo de formação curtas não servem para a formação desses profissionais. Então, por exemplo, existe uma pós-graduação de 5 anos, pós-graduação lato sensu, de 5 anos em osteopatia. Então imagina, enquanto um fisioterapeuta está lá fazendo uma pós-graduação em 5 anos com um encontro por mês, saindo da sua cidade, porque esse tipo de curso não tem em qualquer cidade, né? São Paulo, não sei se tem no Rio, em Brasília funciona com bem menos quantidade de alunos do que em São Paulo, o que é óbvio, né? São Paulo é muito maior, etc. Enfim, mas enquanto um profissional passa por uma formação dessa de 5 anos, que é a formação que o COFITO recomenda, outros profissionais, sem serem fisioterapeutas, passam por formações inferiores e saem atuando e ganhando mercado. Outros que são fisioterapeutas passam por formações inferiores, pelo menos no critério tempo, pelo menos no critério quantidade de carga horária e talvez de conteúdo, porque pode ser que tenha algum curso aí com alguma carga horária igual, mas num período de tempo menor, né? Encontros semanais, quinzenais, enfim, estão no mercado. Então o COFITO fica, né, com o discurso quando o assunto é quiropraxia e osteopatia e tantos outros assuntos. Não, tem que ter evidência, não, a formação tem que ser sólida, isso e aquilo, blá, blá, blá. Não estou julgando. E com isso os profissionais às vezes perdem mercado para quem não é fisioterapeuta, especificamente falando de quiropraxia e osteopatia, porque o consumidor ele não vai no seu consultório e pergunta se a sua pós é reconhecida pelo COFITO. Nem sabe o que é COFITO. O consumidor não vai no seu consultório e pergunta se a sua pós foi de 5 anos ou de 6 meses. O
consumidor vai por indicação, vai por qualidade na sua prestação de serviço, vai porque é você que atende no convênio que ele tem, vai porque ele é perto da sua casa, vai porque você é mais barato, vai porque você está nas redes sociais, vai por N motivos. Mas com certeza, os motivos mais acadêmicos e mais preciosos que o COFITO tanto zela não são os principais que levam o consumidor no seu consultório. Enfim, se isso é bom ou ruim, não vem ao caso. A questão é que, para alguns determinados procedimentos, o COFITO está lá, lutando pela qualidade, falando de evidência. E quando a gente fala de um procedimento, que é o caso da ozonoterapia, que é danoso, segundo as pessoas que entendem disso, dessas abordagens, das evidências, o COFITO está preocupado com a reserva de mercado. Já que tem a ozonoterapia, já que foi sancionada uma lei, eu vou jogar os fisioterapeutas para fazer, eu vou botar uma resolução, eu vou aqui fazer uma reserva de mercado, eu vou aqui resguardar que a classe que paga a minha anuidade trabalha com isso. Então percebam, conselhos, associações, influencers, etc., sempre, quase sempre, muitas vezes, vai depender do caso, no mundo da análise do comportamento é quase sempre, eles têm interesse no mercado, é reserva de mercado. E não estão preocupados com a qualidade da prestação de serviço sempre, não estão preocupados com a saúde do consumidor sempre. Sejam críticos, sejam muito, muito críticos, porque não tem lógica nenhuma, não tem razoabilidade nenhuma na postura de um conselho profissional que defende informações extensas, inviáveis para o mercado, em alguns contextos, quiropraxia, osteopatia, dentre outros, como outros conselhos fazem o mesmo, e por outro lado, briga para o fisioterapeuta usar essa intervenção chamada ozonoterapia, edita até resolução. Então, temos que ser críticos, pessoal. Imagina no mundo da análise do comportamento, essas associações de interesses particulares, pessoais e econômicos, que falam que o atendimento tem que ser X e Y. Imagina o tanto de interesse que tem nisso aí, sobre o discurso de evidência, preocupado com a sua saúde. Então vocês imaginem fisioterapeutas utilizando a ozonoterapia com endosso do COFITO, causando danos, respondendo judicialmente, com base em Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e até mesmo Código Penal, conforme o contexto. Se eu fosse um consumidor prejudicado, eu ajuizaria uma ação envolvendo até o COFITO. Eu colocaria no polo passivo o fisioterapeuta e o COFITO. Porque o COFITO, ao meu ver, salvo melhor juízo, está sendo corresponsável. Essa é a ideia da responsabilidade civil. Isso não é papel de conselho profissional. Endossar o uso de uma abordagem, uma terapia, chamem como quiser, sem que essa terapia seja 100% segura, tenha 100% de eficácia, ou algo em torno de 100%, claro que nada é 100%, enfim, depende do contexto, mas que seja segura. Porque é uma terapia muito mais danosa do que eficaz, segundo os próprios especialistas. Então, assim, não dá para tolerar, não dá para engolir. Diogo, você não é fisioterapeuta, não é terapeuta ocupacional. Não sou mesmo, mas eu sou consumidor. Eu trabalho e falo de políticas públicas. Eu trabalho e falo de ética. Sou advogado. Então, assim, eu posso falar desse assunto e falo mesmo. Está errado. Está errado. Temos que criticar respeitosamente, claro, mas temos que criticar, raciocinar. Nós temos cérebro, nós temos senso crítico. Está errado. Um abraço.